Olá, estamos começando mais um Questão de Opinião, um podcast de política aqui do Opinião CE. Estou aqui com o nosso colunista político, o homem que mais bem informado da política cearense, Roberto Moreira. E obrigado, eu nem mereço isso. E a gente está recebendo hoje um convidado muito especial, que é o deputado federal José Ayrton Cirilo. Um currículo que até acho que eu ia ter que usar o podcast todo para comentar uma figura, mas acho que, enfim, é um ex-prefeito de Capuí, uma figura histórica do PT no Ceará, né? E tá aqui pra gente conversar um pouquinho sobre vários temas aí que nesse universo efervescente aí que tá sendo a esquerda brasileira. Vou passar aqui a palavra pro Roberto, que eu sei que ele gosta, Eu, ele já chega com várias questões. Vai é, querer é aí bom, minha. Zé, eu vou falar. É bom falar com o Zé Ayrton, porque você está falando com um pouco da história política do Ceará recente, e eu digo isso de 30 anos para cá. O Zé Ayrton é fundador do PT, ele é hoje um homem que está entre os 10 deputados que mais mandato tem no partido, mandatos populares. O Zé Ayrton, em 2002, quase acaba com a era Gereissati ainda na metade, ou praticamente no nascedouro, né? E com a campanha Zé Ayrton, Lula lá, Zé Ayrton cá. E até hoje essa eleição é questionada, porque foi resolvida na madrugada, né, Zé Ayrton? Foi uma Certeza. madrugada de... Tenebrosa. E o Zé Ayrton é de um valor imenso. Talvez poucos deputados federais tenham a atuação social que o Zé Ayrton tem e que ele nem revela. Pessoa simples, mas ele é moldado dentro de uma filosofia da esquerda mundial, que é você fazer o bem, trabalhar com as pessoas mais simples, fazê-las progredir. E no ideário do PT e da esquerda brasileira, o Zé Ayrton se infiltra como uma liderança expressiva porque ele tem a capacidade de se articular. É um homem próximo ao presidente Lula, conhece o presidente como poucos, tem essa intimidade com o presidente, nunca fugiu ao discurso em defesa do presidente Lula, em defesa de um papel social de um partido político no Brasil. Um outro momento que eu queria falar do Zé Ayrton é o trabalho que ele desenvolve junto às comunidades litorâneas. Ele tem uma nascedouro, não é no Icapuí, o nascedouro dele é no Aracati, o Bravo. O Zé Ayrton é como um dragão do mar, é uma pessoa que luta, tem a virtude de não ter medo e sempre foi um defensor das coisas boas para o Aracati e foi o homem que emancipou o distrito de Capuí do Aracati. E Capuí hoje é um município, bem ou mal gerido, com seus problemas políticos, mas é um município politizado, onde a população participa ativamente da vida pública, até porque a prefeitura é o principal canal de vida daquelas pessoas do Icapuí. Eu falo essas coisas para quem não está vendo, quem está nos vendo e ouvindo, precisa saber quem são os cearenses ilustres. E eu digo com sinceridade, sem nenhuma motivação maior, que o Zé Ayrton é um grande cearense. É um homem que merece um reconhecimento público Obrigado. pela sua obra, pelo seu trabalho humilde, simples. O Zé Ayrton nunca foi chamado de o homem que quer invadir espaços. Não, ele sempre respeitou decisões partidárias, respeita companheiros. Então, o Zé Ayrton é um bravo lutador pela questão social e não individual. É um homem pobre, uma pessoa que não tem nenhum mérito de ter conquistado o poder por mentiras, inverdades. Ele sempre lutou pela realidade. É tanto que ele é combatido dentro do próprio PT por alguns colegas que não aceitam as suas opiniões reais e verdadeiras. Eu queria abrir esse bate-papo, Zé Ayrton, fazendo uma pergunta para você que me remete ao ano de 2002, onde você foi derrotado numa eleição que estava vencida e que depois surgiu outro resultado. Até hoje, isso é uma mancha na política cearense, porque foi mal esclarecido. O que aquilo
que aconteceu em 2002 mudou na tua vida? Olha, primeiro, Roberto, dizer da minha imensa satisfação estar com vocês hoje aqui e segundo, assim, agradecer aí todas as suas palavras falando sobre a nossa trajetória de vida, nosso compromisso como ser humano e como político, ao longo dessa minha caminhada que já ultrapassa os 42 anos, porque entrei na vida pública em 82 como vereador de Aracati. Foi lá o meu berço, o meu batizado da minha vida pública, e de lá para cá a gente tem pautado nossa vida com muita coerência, com muita responsabilidade e procurar fazer o melhor para ajudar o nosso país, o Estado e o nosso povo. E eu fico muito, assim, grato pelo esse reconhecimento partindo de você, uma pessoa que a gente tem uma relação de amizade, mas, sobretudo, pelo que você representa Obrigado. na opinião pública do Estado do Ceará, das pessoas que lhe conhecem mais de próximo como eu. Então, é até emocionante de ouvir o que você acabou de revelar. Mas dizer que, assim, a eleição de 2002, ela foi, eu diria, um marco, assim, na história do Ceará, porque foi já, eu acho, o final de uma era de hegemonia política das forças econômicas e políticas do Ceará, que, a meu ver, já tinham se manifestado na eleição anterior, quando o Tasso foi candidato pela segunda vez. E nessa eleição de 98, eu, um Zé Ninguém, vindo lá do interior do Ceará, como dizia o Ciro, eu venho de uma cidade lá dos Cafundós, do interior do Ceará. E aí, naquela época, o PT, que ainda estava com muita dificuldade, porque ninguém queria nem ser candidato. Na época, que nós tivemos, assim, na história do PT, o primeiro candidato a governador foi o Américo Barreira, em 82. Uma eleição muito difícil. Para quem não sabe, o Américo Barreira era um municipalista, um grande advogado, uma pessoa que me ajudou muito na minha gestão como prefeito de Capuí. E ajudou muito a Luiziane Lins aqui em Fortaleza, quando foi prefeita, né? A Maria Luísa, né? Ele era um mestre, né? O professor Américo Barreira. E depois foi o Tem Padre até uma Haroldo. passagem do Américo que os empresários do ônibus queriam aumento, queriam tudo, na época da Maria, né? Foi. Aí ele disse, vamos cancelar o contrato de vocês, tudinho, vocês estão passando fome e vamos arranjar outros empresários que queiram, né, trabalhar o ônibus. Aí todos eles pegaram e silenciaram, nunca mais falaram em aumento de passagem. É verdade. O Américo era extraordinário. Isso Eu era outro garoto capítulo aí. Mas depois nós tivemos o Padre Haroldo Coelho, em 86, né, que era um padre revolucionário, uma votação também muito pífia. 90 foi o João Alfredo. João Alfredo era deputado estadual, tinha feito um grande mandato, e João Alfredo surtou e achava que ser candidato a governador, ele ganharia as eleições para governador, né? E aí ele foi candidato. Nessa época, eu, inclusive, saí candidato a deputado estadual. E João Alfredo tirou a maior votação da história do PT, que foi 7,5%. 7,5%. Que a máxima tinha sido, com a Américo Barreira, 3%. O Padre Haroldo diminuiu para 2,5%. E o João Alfredo tirou 7,5%. Aí depois veio Cartacho, né, em 94. Cartacho tirou 3,5%, a metade do João Alfredo.
E aí eu fui o outro candidato, em 98, eu tirei 13,9% no Ceará e 40% em Fortaleza, né? Então, essa votação, para mim, ela foi uma referência de que havia um sentimento Uma aí, sinalização, né? uma sinalização. Quando chega 2002, eu não queria ser candidato e fui mais uma vez por causa do Lula, do Zé Disseu e de outros próximos do PT que me pediram muito. E o próprio Guimarães, que o Guimarães com medo. Naquela época teve a renúncia do Arthur Bruno, que era o candidato. Não, aí já foi na eleição 2004 para prefeito de Fortaleza. Ah, né? tá. O Arthur Bruno sempre foi um nome de referência, mas nunca teve coragem de arriscar mandato. Isso. Né? Como era deputado estadual, ele não arriscou. E aí eu ia ser deputado estadual, o Guimarães me implorou, pelo amor de Deus, e eu acabei sendo candidato a governador também e apoiando ele sendo candidato a deputado estadual, né? E aí aquela eleição, eu diria que foi um marco assim muito histórico, porque nós levamos a eleição para o segundo turno, pela primeira vez na história do Ceará, e ganhamos a eleição disparado no estado do Ceará. O que aconteceu? Aconteceu da velha política do estado, as fraudes, né? Como? Vários tipos. Nós temos 16 tipos de fraude que foram cometidas, Alberto. Uma delas, que é incontestável... Eles gabaritaram gabaritaram as fraudes. Porque, assim, na época, inclusive, foi no primeiro ano que foi eleição de urna eletrônica. Só que não tinha digitalização, né? Você botava o dedo, só que, como aconteceu, por exemplo, Barroquinha, vou dar aqui um exemplo. Me deram 921 comprovando dos Correios que o povo não tinha ido votar no segundo turno. Então, nós pedimos uma investigação no Ministério Público, o que tinha acontecido. Foi constatado que lá em Barroquinha, todos esses que justificaram os votos, que não foram votar, alguém votou no lugar deles, entendeu? Os mesários votaram no lugar desses eleitores. E para piorar essa situação, o Ministério Público, e isso foi uma investigação feita pelo Ministério Público, 3 representantes do Ministério Público fizeram um relatório, constataram que tinha votado 36 defuntos também, que tinha certidão de óbito, mas o voto estava dentro da urna. E mais grave, uma relação enorme de títulos eleitorais de eleitores que não eram em Barroquinha, mas que foram emitidos pelos cartórios eleitorais de eleitores votando também nas urnas. Ou seja, só em Barroquinha a gente, por Barroquinha, se não tivesse havido essa fraude, nós tínhamos ganho as eleições. Isso aconteceu, né, em cerca de 52 cidades do Ceará. As mais graves foram em Pereiro, por exemplo, onde o povo estava em São Paulo e votaram no lugar das pessoas, Pedra Branca, Hererê, Potiretama, entendeu? Enfim, essa é uma fraude que foi objeto, inclusive, de investigação da Polícia Federal e redundou em prisões, inclusive, falsificação de títulos eleitorais, essa coisa toda. A outra, que eu diria também que é incontestável, foi dado blackout nas urnas eletrônicas e as eleições foram manuais. Aonde? São Gonçalo do Amarante, Trairi, Beberibe. E aí, o que se percebeu? Que naquelas urnas, muitas delas que eu tinha tirado, digamos, 100 votos no primeiro turno, numa urna, no segundo turno eu só tirei 10 votos. Entendeu? Então, houve uma manipulação comprovada, né, dessas urnas. Aqui em Fortaleza, que eu ganhava de 3-1, várias urnas não foram abertas porque foi alegado que os fiscais da coligação não assinaram os boletins das urnas e o juiz eleitoral deixou de apurar. Então, na verdade, foi uma grande fraude que aconteceu. Nós entramos na justiça, o poder judiciário era totalmente amordaçado
né, pelo Tasso na época, e tinha como presidente do tribunal Fernando Ximenes, que tinha sido secretário de governo do Tasso Gereissati, né, e virou Um presidente. homem ligado ao Ciro, né? O Ciro virou presidente do Tribunal Regional. Então, esse processo foi abafado aqui no Ceará. Então, houve uma fraude. Agora, eu acho que a partir daí, dessa eleição, o acúmulo dessa processo redundou em 2004, na eleição da Luiziane, entendeu? A rebeldia dela de não se submeter à Aí já são os imposição. desdobramentos, né? É o desdobramento, né? Então, a Luiziane, eu era o candidato natural, porque isso foi um acordo feito de que eu só seria candidato a governador para me ser o candidato a prefeito de Fortaleza, se eu não ganhasse as eleições. Então, eu seria o candidato natural. E aí o Bruno contestou esse resultado e a direção nacional do PT e a estadual fizeram uma opção para o Bruno e eu renunciei à minha disposição de ser candidato a prefeito. A Luiziane continuou, ganhou o encontro e ganhou as eleições contra o Inácio Arruda, que todos sabem o resultado. Então, acho que aquela eleição ali foi um marco histórico importante para um avanço de mudanças importantes no estado de Ceará. Zé, eu queria só comentar, você fala, assim, você contou a parte histórica, mas assim, do ponto de vista pessoal mesmo, assim, como é que você estava ali, você viu muito perto a possibilidade de ganhar, né? Assim, tinha feito uma campanha e tudo, tem um momento ali na campanha que mais ou menos sabe a coisa. Aconteceu todos esses episódios, e aí? Assim, o que foi pra você o depois de. Assim, porque eu acho que quem entra numa eleição sabe que pode perder. Claro. Mas tem formas de ser derrotado, né? Então, assim, É. quando a derrota foi Mas, desse olha, jeito, o que é que você. Como é que foi assim, voltar a fazer política, voltar a olhar e. Não, eu encarei com muita naturalidade, porque teve dois aspectos, né? Primeiro, eu sou muito preparado assim para ganhar e perder, porque eu acho que eleição é como um jogo de futebol. Você tem que ganhar e tem que perder, dificilmente dá empate, entendeu? Então, eu me preparo psicologicamente e posso confessar para vocês que eu lamentei o fato de não ser governador, porque seria uma forma importante no alinhamento que teria com o governo do Lula, pela relação que eu tinha. Eu acho que o Estado perdeu isso. Mas eu, pessoalmente, eu não tive nenhum ressentimento com relação a isso. Encarei com muita naturalidade e, inclusive, mais duro ainda, porque o governo acabou que o governo do Lúcio Alcântara, né, fez um acerto político com o governo do Lula, através do Guimarães, e eles passaram a apoiar as políticas do governo do Lula. Na época, essa articulação que houve, entendeu? Aqui no Ceará. E eu entendi que o governo não queria brigar. Eu tentei recorrer desse processo com a direção que era o Genuíno, e não senti que teve nenhum tipo de apelo, e aí eu também fiquei muito tranquilo com relação a isso, e bola para frente, e é o que eu tenho feito ao longo dessa minha caminhada. Eu considero você o grande personagem do PT. Aliás, eu considero dois grandes personagens do PT do Ceará. Você e um cidadão chamado Joaquim Cartacho. O PT estava no fundo do poço na época da denúncia do mensalão. Ninguém queria assumir o partido. E o Cartacho, numa postura muito forte, uma postura de homem público, de uma liderança de esquerda, assumiu o PT, conduziu o PT a uma eleição já vitoriosa e, de certa forma, reconstruiu o PT no Ceará. E você, porque manteve uma certa conduta, uma linha de raciocínio, de pensamento, sempre fortalecendo o PT no interior do estado, porque o PT em Fortaleza sempre foi forte. Aí eu queria, Zé, com esse pensamento, perguntar sobre o futuro. Hoje, o estado do Ceará é governado pelo PT, terceira vez, e
tivemos uma eleição municipal, onde o PT saiu-se bem, elegeu 46 prefeitos, tinha 29, tinha eleito na época 18, eu acho, na eleição de 2020. E tem o carimbo Zé Ayrton nessa eleição ainda. Eu queria saber qual é a leitura política que você faz desse momento que o PT vive no Ceará. Você acha que o PT está em dificuldade, o PT tem dificuldades, ou o PT realmente está no caminho certo? Não, eu tenho uma leitura que a eleição do Evandro, né, e as outras eleições que nós tivemos no estado, principalmente na região do Cariri, embora a gente tenha perdido Juazeiro, mas a gente manteve, né, Crato, Barbalha, Mauriti, e ampliou-se para outros municípios. É o caso de Nova Olinda, né, de Santana do Cariri, Aurora, né, Caririaçu, certo? Aquele círculo ali, né? O PT é muito forte, né? E acho também o PT cresceu, se fortaleceu. Por exemplo, nós temos Itapipoca, que é uma cidade referência, Polo, né? importante, né, no Ceará. E as outras eleições, os outros municípios que a gente teve, né? Acho que assim. São Gonçalo, né? São Gonçalo. São Gonçalo do Amarante, que é uma das cidades importantíssimas do estado. Então, hoje o PT, inegavelmente, eu diria, é a maior força política que nós temos no Ceará, politicamente, porque vai governar a maior quantidade de habitantes, né? Embora numericamente a sigla maior seja o PSB, mas o PT, do ponto de vista eleitoral, é o grande vitorioso com a eleição, que culminou com a eleição do Evandro Leitão. Então, nós estamos numa fase muito positiva, muito boa. Evidentemente que eleição é como andar de bicicleta. Você não pode se acomodar porque você cai. Então você tem que cada dia mais continuar pedalando e enfrentando novos desafios, porque essa é a riqueza da vida pública, da política, como a sociedade. Você tem que se renovar, tem que se modernizar. Então, eu tenho uma leitura que a nossa situação, que vai culminar com a reeleição do Elmano, vai estar muito mais favorável. Acho que a oposição ela se enfraqueceu muito, né, com a derrota aqui do André, e acho que nós estamos hoje com um capital político muito maior do que a gente tinha anteriormente. Eu estou falando do ponto de vista isolado, comparando com as outras forças que temos aí aliadas, e se houver, inclusive, a reposicionamento do PDT aqui no Ceará, acho que o Elmano tende a ter, e dependendo também dos bons resultados que a gente espera que o Evandro e as nossas gestões tenham, acho que vai ser uma eleição menos difícil, embora toda eleição não é fácil. É a leitura que eu tenho. É evidente que nós vamos estar num cenário nacional, que vai ser eleição nacional, para presidente, para governador, senador, deputados federais e deputados estaduais. Acho que o Lula deve ir para a reeleição, é natural, né, a reeleição dele. Mesmo que o Lula não vá, eu acho que o PT tem bons quadros também para disputar numa conjuntura que, a meu ver, nacionalmente não é tão fácil, é muito adversa, porque é uma onda conservadora no mundo, e aqui não é diferente. A eleição do Donald Trump nos Estados Unidos fortalece esse campo da direita aqui no Brasil. Zé, você falou
você ficou comparando as forças políticas, né? Assim, tem uma coisa que é muito a marca dessa gestão do PT, né? Assim, mais recente, é exatamente essa capacidade de agregar, de juntar. Na verdade, é um grande arco político. A candidatura do Evandro Leitão traduz muito isso, né? Assim, é um arco de aliança muito grande, assim. E você, aí, pegando a sua experiência como nos municípios, assim, começa a ficar muito difícil ter muita gente no arco de aliança, de você, de repente, a gente viu muito caso de que tinha município que era 2 pessoas da base ali disputando, né? Assim, como é que fica essa coisa da... As pessoas falam muito assim, a eleição interior, nos municípios é outra coisa, mas é uma outra coisa que reverbera também na eleição para governador e tudo. Como é que você vê essa questão do tamanho do arco de aliança? É possível? Qual é o limite numérico das Mas, olha, alianças? governo é uma coisa que é tão boa que todo mundo quer ir, viu? É difícil. Isso aí é Quem- verdade. Quem está na oposição é porque não conseguiu, por várias Mas razões. é doido para ir. Mas o governo é como um mel, é muito atrativo, entendeu? Nós da esquerda, particularmente, tem mais dificuldade, que a esquerda sempre foi mais oposição, né? E tem toda uma caminhada diferente. Mas o poder é muito importante, porque o poder, né, atrai as pessoas, é a forma de mudança, de transformação. E eu acho que é possível perfeitamente conciliar. É evidente que todo poder ele tem um fim, né? Porque todos nós temos um fim e o poder não é diferente, né? Então nada é eterno. Tudo vai depender da capacidade de acomodação dos interesses políticos nessa construção. Isso é um desafio, a engenharia política, e eu acho que há um ambiente aqui construído ao longo dessas caminhadas aí que trouxeram muitas lições, né? Desde o Cid, né? O Camilo é um mestre dessa arte do diálogo, da conversa, né? A sua forma de simplicidade. E o Elmano também não é diferente, tem um estilo mais politizado, mais militante, mas ele sabe também dialogar e conversar, advogado, e tem a capacidade de compreender uma amplitude necessária do que se chama da governabilidade política, né? Isso é o que algumas pessoas, às vezes, não tiveram, como foi o caso da nossa amiga aqui, Maria Luísa, né? Foi difícil ela compreender isso, a esquerda, naquele momento. Então, eu acho que não vai ser muito difícil aglutinar em torno da estrutura do poder aqui no Estado setores que sabem que esse projeto vem dando certo e precisa continuar ampliando ainda mais, principalmente o processo de transformação da sociedade para uma sociedade mais justa, porque nós precisamos avançar, acelerar as transformações para incluir socialmente muitos cearenses, muitos brasileiros, o processo de avanço da modernidade, desse novo mundo, dessa nova realidade do capitalismo que nós estamos vivendo no mundo. Ô, deputado, eu queria fazer uma viagemzinha com o senhor. Eu estive em Brasília, em São Paulo, e o senhor falou um pouco aí da sucessão presidencial, essa coisa do crescimento do conservadorismo de ultradireita. Eu queria lhe colocar essa possibilidade que existe hoje no PT, do presidente Lula não disputar a reeleição, ele mesmo disse que ainda não resolveu, e o surgimento do retorno muito forte do Zé Disseu, que aparece já em São Paulo, falando muito, participando de muitos eventos, comparecendo até mesmo ao Congresso Nacional em Brasília, onde falou para os deputados e senadores, e o ministro Camilo, que é um nome novo do PT nacional. O Camilo é uma liderança política importante do Ceará, é o líder político hoje do Ceará, mas nacionalmente ele era um desconhecido. E o Ministério da Educação está dando essa vitrine para ele, essa oportunidade imensa de ser conhecido no Brasil, e ele é avaliado como o melhor ministro do governo Lula
ultrapassando até o Fernando Haddad, que é um natural candidato do coração do presidente da República. O senhor, como é da cozinha do presidente Lula, né? O senhor, assim, é da costela do Lula, Zé Ayrton lá, Lula cá, tal. O senhor acha que a sucessão presidencial passa por esses 3 nomes? Ou o presidente Lula tem preferência por alguém que o senhor conhece, mas não pode falar? Não, eu acho, eu falei que a tendência é o Lula ir para a reeleição, porque isso é o natural. Ora, eu particularmente acho que se fosse possível ter um nome, né, novo, seria melhor. Não que eu reconheço o Lula como a maior O problema do Lula é a idade, né, deputado? personalidade, o maior líder mundial desses 2 séculos. E acho que vai demorar 2 séculos nascer o novo Lula, porque é muito difícil nascer uma pessoa com um perfil carismático que tem a capacidade de síntese, de compreensão e expressar o sentimento do povo igual o Lula, né? São poucos na história da humanidade que conseguem esses feitos. E o Lula conseguiu. Eu diria que na Índia, o Mahatma Gandhi, né? Na África do Sul, Nelson Mandela, que inclusive para mim é o maior estadista, porque nem reeleição ele quis, né? Preferiu a renovação política. Eu acho que vai ser um momento assim, muito desafiador, porque, como eu falei, nós estamos vivendo uma nova era, uma era de um novo capitalismo, uma nova era de falta de projetos ideológicos tanto a esquerda mais marxista-leninista, como que é a minha formação, eu venho de uma formação marxista-leninista, como da esquerda mais social-democrata, né? E aí envolve vários partidos do mundo todo, com a crise do socialismo dito real na União Soviética. Esse mundo que a gente idealizava de uma sociedade socialista chamado, ele desaparece, né? O capitalismo ele sofre um processo de avanço muito forte com o avanço da ciência e tecnologia, das novas formas de acumulação de capital, uma nova geração de bilionários no mundo hoje. São pessoas, inclusive jovens, né? Deles aí esse Elon Musk aí, mas tem outros, né? O Steve Jobs e outros grandes empresários que conseguiram acumular fortuna a partir do avanço das novas tecnologias. E o capitalismo ele sofreu uma modelação diferente porque saiu da crise entre capital e trabalho, que foi o processo surgimento com a Revolução Industrial. E essa luta de classe, né, entre capital e trabalho, ela não é que desaparece na sua plenitude, porque você ainda tem segmentos que há organização sindical, mas é muito diminuto isso. Você vê que, por exemplo, o surgimento do PT foi aonde? No ABC Paulista, na luta dos operários do movimento, né, sindical baseado na organização dos metalúrgicos, né? O que são os metalúrgicos hoje? Muito reduzido. Os bancários, entendeu? Muito reduzido. Então houve uma redução porque o capital ele se modificou, né?
não é que tenha diminuído a luta de classe. Mas o capital, deputado, ele também é o capitalismo mundial, que está completando 524 anos, né? Que surgiu em 1500. Ele está sendo muito criticado, o capitalismo, porque o capitalismo fez meia dúzia de bilionários no mundo, né? E deixou 7 bilhões, o mundo tem 7 bilhões e meio de pessoas. E deixou 7 bilhões de miseráveis, né? E uma meia dúzia de ricos. É porque com esse avanço da nova tecnologia, novos conhecimentos, e com a redução da capacidade de pressão do movimento sindical, essa nova burguesia internacional, ela foi criada e se organizou e cresceu com um acúmulo de capital extraordinário, sem ter essa briga política por direitos, entendeu? Que foram terceirizados, na verdade. Então, o que eu quero resumir é que a luta política que nós vamos travar daqui para frente é uma luta muito difícil, até que se encontre eu diria, uma ideologia ou uma matriz política que possa compreender essa relação entre capital e trabalho e possa conscientizar as classes trabalhadoras de que, mesmo não tendo esse processo de exploração como era no passado, ela se mantém de uma forma diferenciada, e que é preciso a gente dialogar com esse segmento. Então, eu acho que a onda conservadora, ela conseguiu, a partir da ideologia da crença, da prosperidade a partir do individualismo, seja no individualismo, nas ações individuais, na busca de prosperar a partir dos seus méritos próprios, seja na parte religiosa, onde muitas famílias pobres, elas têm a igreja como um instrumento de prosperidade e de crença de que elas podem sair da pobreza, da miséria, com essa compreensão, né? Então, essa situação, ela tomou conta do mundo, e nós que somos de um partido que vem dessa classe trabalhadora, operária, metalúrgica, de uma intelectualidade prisioneira da lógica do marxismo-leninismo, né? De setores que não têm a compreensão dessa transformação. Então, essa vai ser a realidade que nós vamos enfrentar nessa nova conjuntura com o presidente Lula, ou com qualquer outro candidato da esquerda que venha disputar o processo. Então, é preciso ter esse diálogo muito forte, e essa expressão toda, tudo isso que eu estou falando aqui, ela aconteceu nos Estados Unidos, né? A eleição de Donald Trump foi tudo contra... Vale a gente registrar aqui para o nosso público, Delano, que o deputado Zé Ayrton foi um dos brasileiros, em nome do Brasil, do país, foi escolhido como observador para acompanhar a eleição americana representando o Congresso Nacional. Eu juntamente com o Romênio Pereira, que é secretário de Relações Internacionais do PT, também foi acompanhar esse processo. E a gente conversando, inclusive com os latinos e com os imigrantes brasileiros lá, a gente percebeu muito claramente essa mudança de concepção que existe hoje em pessoas... O senhor se refere à questão da prosperidade, a promessa de prosperidade. A promessa, e eles acreditam, muitos deles, que... Para um entregador de pizza, para um entregador de pizza, de motoboy, essa coisa toda. E pequenos MEIs, eles acham que podem... foi incutido uma cultura de que eles vão prosperar baseado nos seus valores e na sua capacidade de enfrentar o desafio desse novo capitalismo. Quer dizer que tipo Bolsa Família, Vale Gás, outros programas sociais não estão mais valendo no pensamento. Eles querem mais. Não, eles querem mais, e acho que isso
é um direito já conquistado, né? A minha leitura é que as pessoas que hoje se beneficiam dos grandes programas sociais do governo do presidente Lula, elas têm essas políticas como já um direito seu. E as pessoas, elas vivem de sonhos. Todos nós vivemos de sonhos. E essas pessoas não são diferentes, elas sonham também com um mundo mais melhor para ela, com melhor salário, com melhores condições de vida, moradia, saneamento, para a família, tudo isso. Então, é uma nova configuração que, a meu ver, a esquerda ou os progressistas não ainda tivemos capacidade de fazer uma análise mais aprofundada sobre essa nova realidade que se depara para esse campo da esquerda, que é lidar com a teoria da prosperidade individual, né, que é uma teoria vinda do calvinismo, da dominação americana e que hoje se propaga pelo mundo todo. Ô Zé, tem uma coisa que você falou, que aí eu queria, acho que tem um pouco a ver com esse momento futuro, que é em relação digamos, a renovação política, né? A gente tem hoje nesse momento, nesse mundo contemporâneo, tem muito isso. Assim, na verdade, você tem muito mais de quem talvez é uma classe política que dá resposta, são pessoas que inculcam essas ideologias, né? Essa ideologia de prosperar, do empreendedor e do autoempreendedor, daquela coisa toda. E uma coisa que a gente vê muito nessa política, no momento político, é uma valorização da juventude, mas como se fosse um valor em si, né? Aqui em Fortaleza, o André Fernandes falava muito isso, porque ele era jovem, ele tinha 26 anos, como se ser jovem ter 26 anos quisesse dizer alguma coisa em relação às capacidades administrativas de uma pessoa. Não estou dizendo que o cara com 26 anos não pode ser um bom administrador, mas também, porque ele tem 26 anos, não quer dizer que ele é bom, né? Então, pegava um pouco essa coisa, assim, e você via que tinha uma certa... os concorrentes eram mais velhos, ele falava que ele era o mais jovem e tudo, então, assim... E uma coisa que tem se discutido, inclusive fala do PT, é essa relação, essa questão das renovações, né? Assim, onde é que está aí o ponto aí em que o partido se renova, traz quadros não só mais jovens de idade, mas com outros perfis, né, que talvez que respondam a essa questão, e onde é que entra também a turma histórica, né? Porque assim, você tá falando aí 42 anos na política, não tá aí por acaso, não tá aí porque, assim, se fosse uma ideia só de prosperidade, acho que tinha outros negócios que talvez dessem menos dor de cabeça para se ocupar, né? Assim, como é que entra essa turma veterana, que já vê essas transformações da sociedade, e onde é que entra a turma nova, onde é que o partido pode procurar quadros novos, qual o espaço que eles têm? Eu acho assim, olha, esse processo de renovação política é algo que envolve investimentos na formação, na capacitação, na preparação e dá novas oportunidades. E isso é um processo que não é tão simples assim, porque quem está nos espaços não quer ceder. Então, é uma disputa que envolve também a capacidade de organização e mobilização do surgimento de novas lideranças. Eu acho que nós, da esquerda, perdemos um pouco essa capacidade, porque, como eu falei, eu venho de uma época de grande formação teórica, política, ideológica, baseado em formações não só do PT, mas também os quadros da esquerda tradicionais, que eram dos partidos de esquerda, como PCB, o PCdoB, entendeu? E outros marxistas, eles formavam muitos quadros. Eu, particularmente, sou um dessas crias, né, que aprendi a estudar, me preparar para isso. E o PT também ajudou muito, porque o PT tinha escola de formação, certo? E que, a meu ver, houve um abandono desse processo todo. Né? Você não tem como tem na China. Eu tive na China recente, eu passei 15 dias na China, já tive 4 vezes na China. Cada vez que eu vou lá, eu me surpreendo com a capacidade de formação da juventude do Partido Comunista Chinês lá. Do empreendedorismo, sabe, que existe na China.
É uma coisa fantástica. E lá eles têm uma escola, universidade, que formam muitos quadros para ocupar espaço, inclusive na estrutura de poder do governo, né? Seja municipal, estadual e federal. Eu acho que nós não fizemos isso, sabe? Eu acho que o PT precisa avançar, a esquerda precisa avançar. A direita foi quem conseguiu entrar no coração e nas mentes dessa juventude, tipo um André Fernandes, porque essa juventude, ela conseguiu, a direita conseguiu se apropriar do algoritmo, entendeu? Que é a linguagem que é feita para se comunicar com as pessoas. O senhor fala a internet, né? Os A aplicativos, internet, o aplicativos, YouTube. redes sociais. E a esquerda não sabe lidar com isso, entendeu? Não aprendeu a lidar com isso. Zé, mas você acha que aí não também tem uma dimensão ética da coisa? Porque assim, o que acontece, né? Você falou aí você citou essa formação marxista-leninista, né? O cara era marxista-leninista, tinha um grupo que era os trotskistas, tinha as outras correntes, tinha stalinistas e tal. Então você tinha que. Até o que você. O grupo que era ali, que era divergente do seu, você tinha que saber. O cara que é do. Que um partidário das ideias de Lenin tinha que entender as ideias de Trotsky, porque tinha um embate, né? Hoje em dia, a brincadeira é essa, tipo assim, não, a promessa é, você não vai ler eles. Porque, na verdade, o que acontece é que você vê, às vezes, esses grupos, eles parece que existe uma certa ideologia de direita que é simplificação. Como é que você combate? Por exemplo, eu me lembro que em Fortaleza tinha isso, tinha a ideia do André que era assim, eu vou acabar as filas dos hospitais em 4 meses. Assim, eu posso dizer que é em 3, em 15, assim, a ideia solta parece que ela é muito fácil você dar uma solução que se você não precisa explicar como é que ela vai ser feita, você encarar a realidade, Mas é né? porque as pessoas, principalmente uma parte da população desinformada e que não tem conhecimento, na verdade, você tem digamos, uma parcela muito expressiva da população muito inculta, que não tem capacidade de ler nem um jornal, entendeu? E tem pouco acesso às informações. E essas pessoas, elas são muito lubridiadas por uma linguagem fácil e uma linguagem voltada para a realização dos seus interesses, seus objetivos de vida. E esses elementos aí dessa direita que mente, que engana, né, que se cresceu, né, baseado nessas mentiras, entendeu? Que eles fazem, são mentiras muito bem elaboradas, muito bem feitas, muitas vezes, sabe? Que acaba caindo, né? E as pessoas entrando nesse conto do vigário dessas informações que eles pregam, entendeu? Porque ele não tem compromisso nenhum com a ética, com a verdade, com a seriedade. Então é muito fácil você mentir, enganar, lubridiar e pregar facilidade para as pessoas, entendeu? Então eu penso que com as redes sociais, o domínio do algoritmo, a esquerda, que eu disse para o Roberto que é analógica, que não saiu desse mundo ainda tradicional, não conseguiu se comunicar, certo, com uma linguagem mais profunda do ponto de vista de compreender a mudança da correlação de força ideológica da sociedade. A esquerda não conseguiu compreender porque é uma fase ainda de transição. Muita gente ainda tem a visão da sociedade socialista como uma sociedade que eles chamam imanente, que vai acontecer inevitavelmente. É como uma pessoa que está na religião. Qualquer religioso, ele acredita que ele vai ter um outro mundo de felicidade, maior do que ele está aqui, né? Então, o que eu penso é que nós não conseguimos ter essa dimensão dessa mudança de paradigma do analógico para a nova tecnologia
e ter mais capacidade de diálogo com o setor da sociedade, que eram sempre setores jovens, setores mais discriminados. Nós não conseguimos fazer isso, né? Na meu ver, e os programas sociais que nós temos não alcançam mais essa sociedade para uma visão crítica. Então, por isso que o grande desafio, a meu ver, vai ser o governo não dar mais o peixe, mas ensinar a pescar. Porque essa é a grande questão. Nós temos que fazer com que essas pessoas que se beneficiam das políticas sociais, elas compreendam que isso não veio de graça, que isso é fruto de luta política e que é preciso elas compreenderem que se mudar a correlação de forças, como teve na época do Bolsonaro, haverá retrocesso para piorar a vida das pessoas. Então, cabe a nós uma nova educação política com as massas, com as bases, com a sociedade e, sobretudo, com a juventude. Ô, deputado, dentro desse seu raciocínio, eu queria trazer aqui para o local. Existia, por parte do PT, por parte, vamos supor, do ministro Camilo, do Eumano, do Evandro, do senhor e de outras lideranças que venceram a eleição em Fortaleza, a possibilidade de uma aproximação ou reaproximação com o PDT. O presidente do partido, André Figueiredo, está declarando que quer muito esse retorno, apoiar a gestão do Evandro. Eu não sei se ele está mentindo para ele mesmo ou se ele está colocando como uma ideia, porque me parece que o prefeito Sarto não está querendo essa aproximação, né? O ministro Ciro Gomes sumiu. Então, a sinalização na Assembleia, por exemplo, dos deputados, é seguir a posição do PDT. Como é que o senhor enxerga, né, esse seu pensamento que o senhor externou aqui, né, de uma aproximação que o senhor desenhou aí já para uma reeleição do Eumano com o PDT? Então, o senhor vê possibilidade disso acontecer? Ou aí o indicativo é de o PDT se juntar à direita para combater o PT aqui no Ceará? Não, eu tenho muita clareza que o PDT é um partido que tem uma tradição, partido brisolista, que tem tido ao longo da sua história uma construção política em defesa da classe trabalhadora, né? E nacionalmente o presidente Carlos Lupe foi muito claro com relação a isso, que eles estão alinhados nessa relação conosco. É evidente que cada estado, cada município, às vezes tem uma diferença. E acho que o André está afinado com essa visão, porque o André Figueiredo é um homem preparado, é um grande quadro, é um grande líder, que eu considero, certo? Pela sua luta, pela sua combatividade, certo? Eu admiro muito o André Figueiredo, sabe? E ele sabe que, até por uma questão de sobrevivência política, do PDT, eu não diria dos parlamentares, mas do PDT é importante essa sinalização e acho que isso vai acontecer, né? Eu acho que tanto o Camilo como o Eumano, como o Evandro e todos nós queremos que haja uma repactuação política. Isso não quer dizer que todos vão acompanhar essa posição, porque acho que o Roberto Cláudio ele tomou uma posição incoerente na minha leitura pela sua trajetória, mas é um direito que ele fez uma aposta. Deu errado, mas ele continua acreditando que esse é o caminho, né? Assim como ele, tem outros lá, o Ciro mesmo, e outros parlamentares que vão nessa linha de fazer oposição. Acho que até positivo. Mas o Sarto, qual a sua impressão? O Sarto, certo, já é uma situação... Ele é muito alinhado ao Roberto e ele
uma pessoa que eu conheço razoavelmente, porque eu convivi com ele também, ele já está naquela fase de dizer o seguinte, na política ele já ascendeu uma carreira aí, né? Chegar a ser prefeito de Fortaleza foi a consagração dessa caminhada dele. E o Sarto, aliás, ele, apesar de ser do PDT e é médico, tem uma linha bem mais conservadora, assim. Ele não tem uma linhagem progressista, entendeu? Mas acho que ele tende a se alinhar com o Roberto Cláudio nessa posição de construir uma oposição política aqui no Ceará. E acho que é bom, positivo, porque é importante ter oposição preparada, qualificada, né? Isso o PT soube fazer muito, durante muito tempo, e eu acho que isso vai ajudar os governos também, seja do Evandro aqui, do Elmano, né? E nacionalmente. Agora, acho que eles vão ter que ter um outro rumo político, né? Porque acho que o PDT vai estar nessa construção conosco, porque esse é a lógica da política. O PDT é um partido alinhado politicamente conosco e, portanto, tem tudo para ser recomposto a nossa relação e o PDT continuar dando a sua grande contribuição ao nosso Ceará e ao nosso país, e aqui em Fortaleza. Muito obrigado, deputado, aí, pela resposta. Eu queria só para encerrar, de colocar uma coisa que eu vejo no ar. É muito difícil para o PT hoje também se unir, porque vocês não conseguiram, por exemplo, trazer a Luiziane para a campanha do Evandro, né? E dentro do PT há uma certa insatisfação com o presidente Lula. A bancada do PT, né, acha que não tem o prestígio com o governo. E aqui no Ceará há também uma certa insatisfação de alguns deputados, de algumas lideranças do PT que acham que estão distantes. O senhor tem uma leitura para isso? Sim. Primeiro, é importante você entender que o PT é um partido muito plural. O PT vem de uma formação sindical, de uma formação de intelectuais, de igrejas e movimentos estudantil e setores da esquerda tradicional. E movimentos sociais. Movimentos sociais e tudo. Então, isso é uma pluralidade. Hoje, aqui no Ceará, só aqui no Ceará, nós temos cerca de 10 agrupamentos políticos. Correntes políticas, e são forças políticas. Eu sou de um grupo chamado Movimento PT, que é um grupo nacional, né? O Guimarães é de outro, que é CNB, Construindo Novo Brasil, né? A Luiziane, ela, não sei qual é o grupo dela, porque ela era de um grupo chamado DS, Democracia Socialista. Ela saiu e criou aqui um campo chamado Campo de Esquerda, aqui em Fortaleza, no Ceará. Não sei como é que está ela nacional. Mas tem o professor Pinheiro, que é da articulação de esquerda, o Acrísio, que é da militância socialista, o Guilherme, que é o presidente municipal do PT, da resistência socialista, né? O professor Eudes Baima, que é da Diálogo e Ação Petista, tem o Ibiapino, que é a tendência marxista. Então, é uma salada de ideias, de concepções diferentes sobre partido, sobre sociedade, sobre construção política, muito grande. E é claro que numa diversidade dessa, você não consegue construir muitas vezes a unidade de todo mundo, né? A Luiziane, infelizmente, eu achava que depois do processo ela pudesse se incorporar à campanha,
do Evandro. Felizmente ela não fez por ressentimentos. E a política não se faz com ressentimento, você sabe disso, né? A política é tão fria que até a amizade nem existe, porque o que existe são interesses do pragmatismo do poder. E Luziane, infelizmente, acho que só ela perdeu nesse processo, na minha leitura, sabe? Porque a candidatura do Evandro era a candidatura que reunia as condições mais favoráveis para disputar as eleições, né? A Luziane já tinha disputado, foi 2 vezes prefeita, né? Perdeu 2 eleições, entendeu? E o PT avaliou que não compensava para a terceira disputa, né? Foi igual aconteceu comigo. Eu disputei 2 vezes para governador do estado. Em 2006 eu era o candidato natural. O que a Luziane, o Guimarães, Pimentel se juntaram e me derrotaram no encontro. E apoiaram um candidato que nem do PT era. Que era o Cid, né? E aí aconteceu agora que o Evandro, mesmo sendo do PT, embora filiação recente, ele dizia que Evandro não era do PT. Evandro se filiou ao PT, era um candidato do PT. Infelizmente, mas eu acho que com o tempo, né, eu não diria que é o senhor da razão, mas ele promove muitas mudanças, muitos aprendizados, né, na nossa vida. E acho que o PT vai estar juntos, unido, para os novos desafios que nós vamos ter daqui para frente. Bacana, queria agradecer o deputado Zé Ayrton aqui pela conversa com a gente aqui no Questão de Opinião, né? A gente deixa sempre a porta aberta com quem tem um bom papo, quem tem muita informação para voltar outra vez, né? E é isso, a gente acompanha aqui mais notícias, mais análise política no Questão de Opinião e outras edições nas nossas redes sociais e também no nosso site. Não, eu só tenho que agradecer a O senhor oportunidade. gostou daqui? Adorei aqui, sabe, o ambiente maravilhoso. Parabenizar, né, o grupo de comunicação Opinião, né? Isso é muito importante para o nosso povo, para o Ceará, porque é uma forma diversificada também de dar novas opiniões e se enriquece o conteúdo, a discussão. E para mim é motivo de muito orgulho, muita satisfação estar aqui, poder ter esse privilégio e passar algumas informações, um pouco da minha visão sobre partido, sobre sociedade, sobre o presente e o futuro. Então, quero agradecer você, Roberto, a Delânio aqui e a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Muito obrigado aí. E que Deus nos proteja, nos ilumine para que o Ceará e o Brasil avancem cada dia mais. Obrigado, deputado. Foi isso, gente. A gente está encerrando por aqui nessa edição. Um abraço.